Sonic the Hedgehog IDW Comics Anual 2019. Laços de Amizade. Um dia, no vilarejo da Colina Esperal, Whispers e Tangle se encontram para conversar. Tangle está muito feliz em ver a sua amiga, mas a loba, como sempre, está tímida. Tangle leva Whispers para fazer um tour pela cidade, mostrando lugares legais até eles chegarem no Museu de Minerais. Lá, Tangle apresenta sua melhor amiga, a Jill, a besoura. Ela explica que cresceram juntas e que Jill sempre cuidava da Tangle para que ela voltasse para casa em segurança, já que a nossa Lemuri é muito descuidada. Jill explica que ao longo dos anos, enquanto Tangle estava atrás das aventuras, ela colheu muitas pedras preciosas ao longo do caminho e acabou fundando um museu. Porém, o céu escurece lá fora e Whispers ouve um grito e se prepara para o combate. Em seguida, as portas do edifício se abrem de maneira abrupta e com forte vento soprando. Eis que os Babylon Rogues entram no local para roubar todas as joias preciosas. Enquanto Storm estava roubando um mineral precioso, ele avista Jill, que estava encolhida em um canto, tremendo de medo. Ele pensa que é uma joia enorme e coloca ela em um saco. Tangle fica desesperada e chama pela amiga. Porém, os ladrões são muito rápidos e logo voltam para o seu dirigível. Rapidamente, Tangle avista Whisper do que aconteceu, e logo em seguida, elas se lançam ao ar para tentar alcançar os ladrões. E por pouco não conseguem, já que precisam de um empurrãozinho das armas Whispers. No dirigível, os Babylons comemoram o roubo, mas Storm fica feliz em falar para o chefe que pegou uma joia muito grande. Porém, na verdade, era a Jill pedindo para ir embora. Wave fica brava dizendo que Storm sequestrou uma pessoa. E logo em seguida, Tangle aparece dizendo que na verdade sequestraram a amiga dela. Assim sendo, Jet diz que se eles querem a sua amiga de volta, vão ter que apostar uma corrida para tê-la de volta. No entanto, a Wave puxa a orelha do Jet dizendo que eles são ladrões e não sequestradores, e que é para deixarem ela ir embora. Jet continua discutindo com a Wave, porém, segundo ele, Storm fez parecer incompetentes e por isso eles tinham que limpar o nome deles. Enquanto isso, Storm, o Albatroz, está se questionando se uma joia que fala não iria valer muito mais. Porém, a Jill o corrige dizendo que ela não é uma joia, e sim um besouro. Enquanto a Jet e Wave continuam discutindo, Tangle sorrateiramente pega todos os itens preciosos de volta. No meio da discussão, Wave diz ao Jet que se ele se importa tanto assim com a sua reputação, então por que ele está discutindo em frente dos outros? Faz sentido, né? Meu Deus, eu não consigo narrar essa história, é muito zoeira, velho. Ao perceber isso, Jet diz que para jogá-los para fora, então Storm atende ao pedido do chefe de maneira mais literal possível. Ele joga a Jill com força, tipo, é pra jogar para fora assim, tipo, deixa eles ir embora. Não era pra jogar, arremessar a menina com força. Ao ser jogada com força, Jill bate suas asas na parede e quebra uma delas. Ela quebra uma das asas, ficando incapacitada de voar, caindo em rumo à perdição. Porém, essa imagem de um amigo pedindo ajuda mexe com a Whisper. A loba pula em direção à sua recém-conhecida amiga. Storm pergunta aos seus parceiros se ele mandou mal.
Jet retruca dizendo que o Storm fez a equipe parecer incompetente e violenta. E o Wave complementa que, por isso, eles vão ter que salvar a besoura. Porém, a Tango diz que não precisa. E diz que se eles ameaçarem sua amiga ou a sua cidade de novo, ela vai dar uma surra deles. Em seguida, Tango pula do dirigível. Jet se espanta com a loucura de ambas as heroínas e fica ainda mais louco quando descobre que a Tango roubou de volta o que eles tinham roubado, né? Toma essa aí, né? Wave fala para eles deixarem pra lá, já que o dia foi um grande embaraço. Enquanto isso, Whisper pega a Jill em pleno ar e logo em seguida Tango se junta a elas. A nossa loba ativa seu Whisper de flutuação e as 3 garotas chegam em terra firme em segurança. Em seguida, todos, até os Wispes, ajudam a restaurar o museu. Jill agradece por ter sido salva e ter suas coisas recuperadas. Porém, Tango diz que não precisa agradecer, já que é para isso que servem os amigos. E Whisper, apesar de tímida, confirma isso. Jet Set Tornado. Um dia, Sonic e Tails estão voando com o Tornado. Sonic fica feliz em poder pilotar o seu avião novamente, depois de muito tempo. Tails fala para o Sonic que eles precisam estar preparados para as próximas ameaças que virão. Por isso, ele fez uma nova tecnologia que vai acelerar o Tornado muito mais, como uma turbina super poderosa. Porém, a turbina é só um protótipo e não é para eles forçarem muito o Tornado e colocá-lo em muito estresse. Porém, o Sonic diz que nem sabe o que é estresse. Só que ele mal tem tempo de terminar de falar e algo passa voando por ele super rápido. Nossos heróis ficam espantados com a velocidade do Badnik que acabou de passar por eles. Tails percebe que ele está carregando suplementos da resistência, que foram roubados de um armazém ali perto. Nossos heróis não podem deixar isso acontecer, mas Tails diz que eles nunca vão poder alcançar o robô, ao menos que... Ele nem termina de falar e o Sonic já vai lá e aperta o botão. Tails tenta se segurar firme, mas os seus binóculos recém-calibrados vão para o saco. Sonic está feliz que a turbina funciona, mas Tails se questiona se ter um cérebro que faz engenharia é na verdade um fardo. Tails avisa ao Sonic para não mergulhar com o avião, pois a turbina foi feita apenas para ir para frente. Uma manobra errada e eles estão em apuros. Tails percebe que o Badnik quer despistá-los em uma ilha de cânions. A raposa diz ao Sonic que se eles precisam reduzir a velocidade, mas Sonic diz que não consegue, pois ele apertou o botão muito forte. Tails diz que vai consertar isso depois, mas que para compensar isso eles vão ter que pensar rápido. Nosso pequeno gênio de 2 caudas fala para o piloto do Tornado que aqueles cânions produzindo os fortes ventos vulcânicos que o robô não vai considerar. A raposa diz ao ouriço que é para ele ficar na cola do Badnik até que eles consigam pegar um vento por cima, e que naquela região tem Javers que podem ajudá-los. E então eles ficam em posição até o momento certo. O robô é atingido por um jato de lava, e Tails fala para o Sonic tirar a turbina em cima do inimigo. Porém, Sonic se recusa a fazer o trabalho do seu amigo se perder desse jeito, e por isso, ele mesmo ataca o Badnik, que explode de uma maneira muito volátil, assim como Tails havia avisado. Ao voltar para o avião, os amigos conversam que foi um bom teste para a turbina, e que eles vão ter que mandar uma mensagem para a Resistência recuperar a carga de combustível. Tails pergunta ao Sonic se ele não quer voltar para a cabine de pilotagem, mas Sonic se recusa, pois ele se diverte muito mais quando Tails o pilota. Fora que ele não gosta de aterrissar o avião, já que para fazer isso, tem que ser devagar. Jardim da Vitória.
Em meio à cidade devastada pela batalha contra o Eggman, Blaze procura o seu amigo de longa data, Silver, o ouriço. A gata chama pelo ouriço algumas vezes até ouvir a sua voz. Silver tenta despistar a Blaze, dizendo que ele não está ali e quer para ela voltar para dentro. Silver. Mas ele se atrapalha, fazendo um grande barulho, e a gata vai em direção ao prateado para resgatá-lo. Ao chegar no local, Blaze se depara com o Silver, usando seu poder psíquico para manusear várias ferramentas de jardinagem. Porém, ele fica atrapalhado e algumas ferramentas caem em cima dele. Blaze ajuda seu amigo dizendo que não sabia que ele gostava de cultivar vegetais. Silver conta que gosta muito, porém não está tendo sucesso. Ele admira o quão verdes são as coisas aqui nesta linha do tempo e diz que na realidade dele não é nada assim. Ele ficou animado quando a Amy disse que ele poderia fazer um jardim de vegetais e por isso foi logo montar um jardim. Porém, ele fez de tudo para cultivar o local. Plantou, catalogou, aguou as plantas, tirou a erva daninha, mas nada deu certo. It's no use. Blaze, porém, observa o solo com cuidado. Blaze pergunta se ela pode tentar alguma coisa, e o Silver diz que pode. Ela começa a energizar os seus poderes pirotécnicos. Silver fica desesperado e pede para ela parar, mas a gata flamejante apenas sorri e pede para confiar nele. Silver fica triste dizendo que estava progredindo, mas Blaze logo explica que ele plantou o jardim em um campo de batalha e que os produtos químicos do jardim danificaram o solo, fazendo dele duro e ácido. Sendo assim, aquelas plantas não iriam crescer ali. Mas, se ele jogasse as cinzas no solo, isso iria fertilizá-lo e quebrar os ácidos, fazendo assim um solo mais nutritivo para as plantas. Ela diz que a melhor habilidade de um jardineiro é escutar as plantas, e assim eles plantam mais. Com o tempo, o jardim vai crescendo, até se tornar muito fértil e cheio de vida. A maldição da pirâmide. Enquanto isso, no deserto empoeirado, Ruff e Tumble finalmente acharam a pirâmide perdida do Dr. Eggman. Ruff está animado para entrar, mas Tumble está com medo. Ao entrarem na pirâmide, eles ativam uma armadilha que faz com que as paredes comecem a se mover. Mas eles conseguem ser rápidos o bastante para escapar. Eles conseguem escapar das armadilhas, mas Tumble ainda está com medo e diz que tem muitas lendas que dizem que aquele lugar é amaldiçoado. Porém, Ruff exclama que eles são Ruff and Tumble e que nada pode assustar eles. Ou será que pode? Então, Rouge, a morcega, aparece perante os ladrões de tumba. Os gambás acham que ela vai tentar detê-los, mas a ladra diz que lá está também para roubar os tesouros do Eggman. Então, para despistá-la, Ruff lança um gás fedido para deixar a morcega para trás. Quando ela consegue alcançar a pirâmide, ela vê que eles estão lutando contra o Egg Golem, um robô que protege a pirâmide. Ela diz que não é tão difícil lidar com ele, basta escutar onde está o controle remoto. Porém, ao procurar o controle, ela encontra algo diferente. Enquanto isso, os gambás se recuperam e destroem o guardião da pirâmide. Então, a Rouge aparece coberta de bandagens e diz que se eles tocarem as bandagens, eles vão estar amaldiçoados para sempre, que nem ela. Alguma coisa assim. Ruff diz que não dizia ter medo de nada, fica apavorado e sai correndo dali, junto com seu irmão. Tumble fica confuso, pois há pouco tempo era ele que estava com medo e não o seu irmão.
Então, uma pequena tribo de raposas de Fenneco vem agradecer a Rouge por espantar os invasores. Eles têm vivido felizes na base, desde que Eggman a abandonou. Em agradecimento, eles deixam a Rouge pegar todos os tesouros, desde que ela não conte para ninguém. Fã-clube do Sonic. A história começa com várias pessoas reunidas para a primeira reunião do fã-clube do Sonic. O presidente do clube bate um martelo, porém, uma membra pergunta por que ele é o presidente, já que ela pode correr tão rápido quanto o Sonic. O presidente duvida disso. Então, o presidente Canguru e a membra Raposa Vermelha discutem. Uma outra membra tem uma ideia. Quem for mais igual ao Sonic vai ser o presidente do clube. O presidente faz a chamada para a corrida, dando vantagem para si mesmo na corrida. Os outros membros do clube se juntam à corrida. O presidente do clube se gaba por ser o mais rápido, mas a raposa diz que velocidade não é tudo que o Sonic tem, pois ele tem também uma forma de bola. Todos os outros membros também viram sua forma de bola. Todos eles acabam trombando e se divertindo muito. Porém, o presidente diz que o Sonic também é valente. E para provar que ele é o mais valente do clube, ele vai desafiar os Badniks para uma briga. Porém, ele fica com medo, e a raposa diz que todos devem ajudá-lo. Todos se juntam para vencer o Badnik, porém sem resultado. Então, Tangle, a Lemuri, aparece para salvar o dia. Ela começa a socar os Badniks com a sua longa cauda. Ela faz vários malabarismos com a sua cauda, porém ela fica presa com um nó na sua própria cauda. E os membros do clube dizem que o Sonic apareceu ali, destruiu o robô e salvou todo mundo. Fim. Ai ai.